Para onde estamos indo? Aonde o arco-íris termina. O arco-íris é uma ilusão, o símbolo de uma tentação, daquilo que é belo, porém nunca será atingido de fato, nunca será tocado. Bill Harford é um médico muito bem sucedido, racional, confiante, que é casado com Alice, que é uma mulher deslumbrantemente linda, inteligente, mas um tanto quanto inquieta. A relação deles é estável, mas passa por um momento em que não existe muito desejo real, mútuo dos dois. Alice, um certo dia, confessa a Bill que desejou outro homem. Um homem comum que passou na rua e lançou a ela um olhar de desejo natural por ela ser uma mulher muito bonita, mas naquele momento Alice idealizou algo com aquele homem. Ela idealizou viver um romance proibido com ele, talvez fugir de todas as suas responsabilidades e se tornar ali uma amante fiel daquele rapaz que ela mal conhece, não sabe o nome, apenas o viu passar e percebeu que ele a desejou por um instante. Isso obviamente fere o ego de Bill. Como ele, um homem extremamente bem-sucedido, bonito, charmoso, que faz parte da alta casta nova-iorquina, poderia ser trocado por um sujeito comum, ou ao menos cogitar ser trocado por um homem comum. Bill agora ele precisa se satisfazer, curar este ego ferido que Alice acabou de deixar, usando apenas suas palavras ali. Ele quer provar para si mesmo que também pode ter os seus desejos sexuais, as suas fantasias, fora do casamento, assim como Alice fez e acabou de confessar a ele. A partir daí, surge uma pergunta na cabeça do telespectador. Qual dos dois, de fato, vai trair primeiro? A luxúria é uma palavra que, na origem, simboliza excesso e desordem. E a luxúria é o pecado capital que vai guiar a trama desse filme. A luxúria representa o momento em que o desejo, ele sobrepõe a razão. O Bill, ele quer se libertar e, de alguma forma, ele quer punir Alice por ela ter cogitado trocá-lo por aquele homem, aquele transeunte na rua. O Bill tá perambulando pelas ruas ali de Nova York na noite e começam a surgir propostas para ele, propostas sexuais. E por um momento ele até resiste, mas ele começa a aceitar essas propostas, a se deixar levar pelas experiências, mesmo não consumando nenhum ato carnal de fato ali com essas mulheres que acabam se oferecendo para ele. Mas isso não tira o fato que ele começa a testar os seus próprios limites, ele começa a colocar o pezinho dele na água nesse sentido, Durante as suas perambulações ali, Bill reencontra Nick, que era um ex-amigo dele da faculdade, que agora se tornou pianista. Os dois acabam se sentando numa mesa ali para conversar, então Bill comenta que vai tocar em uma festa que é super secreta e que, nas palavras dele, nunca viu nada igual. As mulheres, o ambiente, não há nada que se compara a isso. Bom, percebe que ele não descreve de fato o que acontece na festa e como são as mulheres e como é o ambiente. Ele deixa com que Bill idealize esse paraíso, que ele está descrevendo. E aí, obviamente, movido pela curiosidade, Bill decide invadir aquela festa. Ele decide, mesmo não sendo um convidado, participar, porque agora ele tá obcecado. Então Nick passa para ele as manhas de como ele consegue entrar naquela festa e ele vai lá. E aí Bill entra em uma mansão isolada, misteriosa, no meio do nada ali. E aí, dentro do salão daquela mansão, tá acontecendo uma espécie de um ritual erótico muito bizarro, onde todos estão mascarados, observando uma certa dança ali ritualística. Enfim, existem algumas mulheres ali nuas, dançando, fazendo uma dança ali cabalística. E aí, em um certo momento, elas escolhem pessoas da plateia ali, outras pessoas mascaradas, para serem parceiros sexuais ali. O Bill, misteriosamente, é escolhido por uma delas, então ele é escolhido, então ele não sabe muito bem o que fazer. E aquela mulher claramente já vê que Bill, ele tá ali, ele é um estranho no ninho, porque ele não sabe como proceder, ele não sabe para onde ir, o que fazer. E ela percebe isso e tenta alertá-lo, tenta falar: olha, você não pertence a esse lugar, você invadiu aqui, vai embora
agora. Você tá correndo um sério risco de vida aqui. Mas o Bill, ele tá hipnotizado com aquele lugar, ele tá hipnotizado com aquela cena. Ele não vai embora, ele se torna um voyeur, apenas observando as outras pessoas ali nos seus atos sexuais, nas suas relações. E ele tenta entender o seu próprio desejo, ele tá confuso ali no meio daquela festa carnal, né? E obviamente Bill é descoberto e a sua máscara cai, literalmente, né? Um homem sentado numa posição ali de liderança, como se fosse um trono, né? Ele acaba interrogando Bill, perguntando quem é ele, como ele descobriu aquele lugar, o que ele tá fazendo ali. E eis que Bill não sabe responder nada, enfim, ele tá perdido. E eis que aquele homem, aquele líder, né? Ele indica que Bill sofrerá uma punição. Mas antes de sequer ele anunciar o que de fato, né, vai ser a punição, aquela mulher que tentou alertar o Bill, ela acaba se sacrificando, poupando a vida de Bill, ou poupando a punição que ele deveria receber. E aí Bill volta à sua realidade, volta ao seu dia a dia, sai daquela mansão, porém ele entra em um estado de verdadeira paranoia. Ele fica obcecado por aquilo, ele quer entender quem era aquele lugar, quem eram aquelas pessoas, né, do que se tratava aquele ritual e acima de tudo, quem era a mulher que se sacrificou por ele, quem era a mulher que salvou a vida dele, né, teoricamente. Então ele começa a investigar, ele vai até a mansão de volta, né? Ele começa a tentar entrar em contato com o Nick, que é o amigo dele que indicou a festa. Ele não encontra ninguém, todos desapareceram, parece que nada existiu naquela festa. Mas ele começa a ser seguido por pessoas estranhas na rua. Ele começa a receber mensagens anônimas, alertando ele mais uma vez que ele deve parar com aquilo tudo. E eis que, comprovando o que ele temia, né, que ele acreditava que a mulher havia morrido por ele, e Bill se sente extremamente culpado. Então o que era apenas um desejo, era apenas uma aventura que Bill queria provar para si mesmo que era capaz de se aventurar em algo proibido, acaba tendo consequências reais na vida dele, e aquele desejo, né, aquela idealização acaba se tornando culpa, né, de ter visto uma mulher que não o conhecia, que não o devia nada, se sacrificar por ele, e medo do que essas pessoas, né, que tiraram a vida dessa mulher, do que essas pessoas são capazes. Quem são essas pessoas? Até onde Bill está envolvido, né? Agora ele teme pela sua vida, pela vida da sua família, e ele se envolveu em uma trama que ele não entende até onde vai. Então Bill, ele tá completamente destruído, ele não sabe mais o que fazer, ele não tem forças, ele não tem instrumentos para lutar contra essas pessoas, ele não sabe nem por onde começar, e o seu único refúgio acaba sendo, de fato, a sua esposa, né? A pessoa na qual ele é confidente ainda. Então, no fim das contas, ele acaba, né, confessando à sua esposa tudo o que ele fez, confessando a Alice sobre suas aventuras e sobre toda essa situação que ele tem passado. E os dois ali se emocionam, eles se confessam um pro outro. A Alice também se sente culpada por ter criado essa idealização, magoando também os sentimentos de Bill, né? Então os dois ali se arrependem, se confessam, os dois se reencontram de fato e dão um ponto final nessas ilusões que tiveram, né, fora do casamento. No fim das contas, nenhum dos dois traiu fisicamente, né? Nenhum dos dois cometeu de fato uma traição carnal, né, fora do casamento, mas os dois traíram mentalmente um ao outro, né? A imaginação deles os levou para mundos completamente diferentes, né? Para ilusões, para idealizações completamente diferentes, o que tiraram os dois da mesma sintonia, o que se tornou um verdadeiro caos, principalmente na vida de Bill. O Bill, ele buscava o prazer e acabou encontrando culpa, e a Alice, com toda aquela ideia de fugir, né, ela buscando liberdade, ela acabou encontrando uma verdadeira confusão na sua família. E no fim das contas, o arco-íris não leva a lugar nenhum. Ele é um pensamento, uma ideia perigosa que, se trazida para a realidade, pode ter consequências reais. Ambos tiveram fantasias que não se concretizaram, ambos deixaram que o desejo dominasse as suas mentes, né, criassem ideias perigosas, e infelizmente ambos, principalmente Bill, terá pesadelos como consequência.
Eu sou o Raoni Abad e esse é o Desdém Filmes. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comenta aqui se você já assistiu De Olhos Bem Fechados de Stanley Kubrick. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista, é um excelente filme. E depois volta aqui para falar o que você achou, qual que é a sua conclusão sobre isso tudo, ok? Te convido também fortemente a se inscrever nesse canal para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir. E por enquanto é isso. Grande abraço, nos vemos na próxima.